Bem-vindos e bem-vindas, cabeleireiros e cabeleireiras e pessoas normais também ao episódio 21 do podcast Cabeleireiro Chique. Eu sou Gabriel Deodato, cabeleireiro chique da região dos Jardins, como vocês sabem ou não, se não sabem. Fiquem sabendo agora, tá? Alerta de spoiler, se você nunca ouviu falar do convidado de hoje, você vai descobrir que você precisava ouvi-lo, tá? Antes da gente seguir o baile, não esquece de dar o joinha aí, clica no curtir, se inscreve no canal, tá? Dá essa moral aí, compartilha o conteúdo com a galera pra gente multiplicar a palavra do cabeleireiro chique, certo? Voltando agora, continuando aqui, vou apresentar aqui, eu fiz uma breve prévia do nosso convidado, que ele atende às chamadas quatrocentonas de São Paulo. Se você é tão jovem, você vai descobrir o que eu vou pedir para ele explicar. Já passou pelos mais luxuosos salões de beleza aqui da capital. Becca, Jacques Genini, Marco Antônio de Biagi, enfim, você vai ouvir mais sobre isso. O cabeleireiro da Hebe Camargo, ele que assina aqueles belíssimos panetones dessas mulheres mais poderosas de São Paulo. Enfim, eu vou apresentá-lo e ninguém melhor do que ele mesmo para falar um pouco mais. Muito bem-vindo, Ari Perssan. Oba! Obrigado, Gabriel, obrigado pelo convite. Eu adorei estar exatamente com essa pauta cabeleireiro chique. Eu achei sensacional. Obrigado. Bom, se fosse, acho que ter alguém para ter o título de embaixador cabeleireiro chique, seria o Ari, porque eu convivo, o Ari trabalha no Salão 838, junto comigo, na verdade eu trabalho junto com ele, né? Eu entrei lá. Fui muito acolhido por ele, eu lembro do primeiro dia que eu cheguei. Ele chegou, Gabriel, vem aqui, eu nunca tinha ouvido falar de Ari Perssan. E eu conheci, aqui é mais um ponto, né, que vocês podem ver que tem cabeleireiros muito relevantes no mercado da beleza, que fizeram um grande movimento e que eles não estão nas redes sociais, né, porque funcionava diferente o mercado, né, Ari? Diferente. Conta pra gente aí, você que é praticamente... Você viu a extinção dos dinossauros? Estava presente nessa época? Mais ou menos. Mas a verdade é o seguinte, eu faço parte de um time de cabeleireiros, ainda que não mergulhou totalmente nessa coisa da internet, dessa onda jovem, que eu acho super válido. Eu sempre coloco da seguinte forma, assim, para iniciar a conversa, todo cabeleireiro forma a sua clientela exatamente como ele acredita. Então, todo cabeleireiro, por exemplo, quando ele tem um olhar mais clássico, mais onde ele busca estilo único para fazer para cada cliente exatamente o que ele compreende, ele normalmente, eu acho que tem uma clientela muito mais segura, eu diria assim, dentro porque hoje em dia surgiu nesses últimos anos cabeleireiros, junto com essa onda da internet, de uma necessidade de uma inovação todo dia, de uma necessidade de conteúdos todos os dias. E eu venho de uma época, por exemplo, que as nossas clientes, as novas que chegavam, bastava a nossa cliente estar numa festa bem penteada, por exemplo, ou com um corte de cabelo bacana, que aí sim as amigas viriam, entendeu? Então, na verdade, aí o que é a clientela, a minha clientela, por exemplo, é uma grande família. Entendeu? Eu penteio a mãe, que penteio a filha, que penteio, hoje já estou nas netas, entendeu? E é uma delícia isso, porque isso não me estressa, porque são mulheres que não necessariamente vão atrás de uma referência na internet. Elas já sabem exatamente o que elas querem. Ou, por exemplo, que é bem confortável, quando a cliente senta na cadeira e ela sabe o que ela não quer e deixa com você a bola do acerto, entendeu? Ari, você veio, não tinha internet. Quando começou esse negócio de internet, praticamente você já era adulto, né? Sim. Não, velho. Eu comecei, também não tinha internet. Mas eu peguei a internet, eu era jovem, então eu aprendi a usar. É muito mais fácil para quem nasceu e a internet já existia. Porque desde criança, a mãe lá coloca lá o negócio e já vai funcionando, né? Você disse que atende a mãe, a neta, não sei o que, a criança. Sim. Essas mais novas que elas já vieram nesse momento da internet, elas têm acesso a tudo. Como que você acredita que você faz para encantar elas e ainda assim elas
não buscarem o que tá na internet, buscar o que tá ali. Na verdade é o seguinte, eu tenho clientes, por exemplo, que chega uma hora que ela não pode errar. Então, quando ela não pode errar, ela vem direto para minha cadeira. Estou falando da minha cliente. E porque algumas delas vão atrás de novidades, que faz parte do ser humano. E o único senão, na minha compreensão da internet hoje, que trouxe um tipo de mulher muito infeliz, insatisfeitas, elas buscam o que não existe. Então, assim, por exemplo, nós estamos vivendo um momento muito difícil sobre cores, sobre cortes e volumes, porque a fotografia é linda, mas é uma mentira. Ela não corresponde à verdade. E aí você pega uma mulher que ela senta na sua cadeira com uma referência que você fez ou seu colega fez, só que essa referência teve um filtro, alterou o volume, teve várias coisas para poder montar aquele personagem naquele momento que não corresponde à verdade. A pele, a maquiagem, uma coisa. Então, são mulheres que vão atrás exatamente dessa imagem que ela viu na internet. E aí, só que quando ela termina o cabelo dela, ela olha para o espelho ou chegando em casa, ela não gosta da cor, ela não gosta porque ela vai lá e olha a foto e aquela foto não corresponde à verdade. Então, assim, é uma coisa muito perigosa, assim, ao meu ver. Então, eu não tenho este talento, entendeu? Para lidar com esse tipo de mulher. Então, assim, as mães, as avós, que vêm de uma outra época, que não está preocupada com a moda, e sim com o estilo dela. Ela é a moda na concepção dela, porque ela tem um cabelo, uma cor de cabelo que ela não precisa mudar. Isso para mim é muito confortável, entendeu? Onde ela busca o chique, o sofisticado, entendeu? Aquilo que fica atemporal. Ao passo que a garota hoje, influenciada pelas amigas, elas mudam e vão atrás, assim, eu sempre falo para os amigos assim, o salão é novo, mas as borboletas são as mesmas. Eu lembro que você me falou uma vez, né, sobre isso que você acabou de falar, né, de encontrar o cabelo perfeito que vira uma identidade daquela mulher, vira uma assinatura. Não é igual você raspa a sua cabeça há tanto tempo, esse é o Ari. Sim. Tem até aquele exemplo, né, da Anne Wintour, né, da Vogue lá, aquela franjinha, aquele cabelo e é aquela. A moda é a roupa, o cabelo é a personalidade. E aí você encontra o cabelo para sua cliente e ela leva isso. Isso tem mais ou menos um ponto onde encontra esse cabelo? Tipo assim, é quando ela já ficou madura, já é adulta, sei o quê? Ou não? Pode ser que, sei lá, com 30 anos ela encontra esse cabelo e mantém esse cabelo? Sim, perfeitamente. Eu tenho moças, netas das minhas clientes, por exemplo, que ela tem o mesmo cabelo. Então, assim, ela até brinca de fazer luzes e etc. Mas ela tem a referência da mãe, que é divina, entendeu? Então, se ela tem uma mãe chiquérrima, maravilhosa, quer dizer assim, o maior exemplo dela é em casa, não é fora. Então, é justamente isso que eu mergulhei. E para mim é muito mais confortável, dura mais, porque na verdade é o seguinte, quando você expõe que é moda, automaticamente você vai sair de moda. A moda diz isso. Não existe uma coisa permanente para essa moda de internet, essas coleções. Aí eu e a minha clientela, por exemplo, eu tenho um estilo. Como eu disse, todo cabeleireiro atrai a sua clientela exatamente como ele acredita. Eu acredito que a moda é a roupa. O cabelo tem que fazer parte da personalidade, o que fica bem. O grande lance de você ser um bom cabeleireiro não é somente fazer o movimento de agora, a cor e etc. Tal. É você colocar na cabeça da mulher a proporção exata do tamanho, exatamente a cor, o volume, isso é o grande lance. E até para completar esse raciocínio, eu sempre coloco para uma mulher mais madura e etc. O grande lance de uma mulher que busca sempre toda mulher, eu quero ser jovem, e muitas delas vão atrás de cabeleireiros que supostamente vão deixá-las mais jovens, como uma outra história. Só que erra, porque torna-se patético uma mulher de uma certa altura quando ela busca um visual de uma garota. Uma mulher de 60 jamais vai ter um cabelo de uma menina de 20.
assim, uma mulher que tem essa consciência, ela já começa o acerto. Então aí fica muito mais confortável para mim, nesse sentido, onde eu busco o estilo. Porque aí, como eu estava falando antes, mulheres que permanentemente estão em busca de vários cabeleireiros. Hoje ela faz com você, amanhã ela faz com outro, porque nós estamos vivendo um momento de uma solidão e de um desequilíbrio muito grande, onde as pessoas não se aguentam. Então ela está sempre à busca de alguém que acha que vai interpretá-la de uma outra forma, só que aquilo que a pessoa interpreta, na maioria ela não gosta. Então, entendeu? Então é muito difícil. Ari, só para dar um parênteses ali naquele ponto que você falou, né? Que a mulher de sei lá, 50 que fica patético querer o cabelo de uma garota. Isso não é porque, às vezes, porque hoje em dia se fala muito sobre etarismo na internet, sim, né? Aquele preconceito com idade, de ter o cabelo certo pra idade. Não é isso, é que exatamente, como que eu posso dizer, fisiologicamente, biologicamente, o cabelo é outro. O cabelo é outro. O cabelo é outro. É outra textura, é outra espessura, é outra qualidade, sim, é outro cabelo. Então, não tem como fazer isso. E aí, quando você força isso... Não, exatamente. E aí gera uma tremenda insatisfação. Frustração. Porque não vai ficar. Não tem volume para isso, não tem mais cabelo para isso. Então, o legal assim, então, eu adoro mulher segura. Eu sou um cabeleireiro de mulher segura, que sabe o que ela quer, entendeu? Porque senão, acho que todo mundo já passou por essa experiência, que a mulher, você olha para ela e ela vem com uma referência, nunca ela vem com uma referência de uma mulher da idade dela. Ela vem com uma referência de uma garota. Entendeu? É difícil. Assim, eu acho que com exceção da Demi Moore, entendeu? O resto, tome cuidado. E vocês entendem muito bem disso. Você acredita que isso tem a ver com a classe social? Você atende mulheres multimilionárias, né? Que tem ali, elas botam aquele cabelo lá, que nem você falou, dos 30 e levam esse cabelo adiante, consciente, cada idade ali, vai diminuindo o cabelo, elas entendem, vai cortando, vai aparando, vai ajustando. Talvez em outros mercados ela prefere acompanhar a moda, fazer o que tá sendo dito, o que tá sendo postado na internet, porque ela não tá em acesso àquele ciclo. Você acha que a classe social interfere na decisão dela ali? Assim, durante muito tempo, quem ditava a moda nesse país era a Rede Globo, com as novelas. Então, assim, eu sou de uma época que as pessoas vinham atrás, não se tinha internet, e o cabelo da atriz era referência, porque você não tinha outra história. E poucas, a não ser aquela fatia pequena de que viajava, de que é para Paris ou Nova York, Londres, entendeu? E trazia as referências e exatamente passava o que estava acontecendo lá. Então sempre foi a Globo que ditou essa sobre moda em cabelo, inúmeros personagens que viraram ícone de moda. E aí, ok, né, por essa época tudo valia, porque não se tinha muita informação. A internet teve essa coisa boa de ampliar, abrir horizontes e tal, mas tem uma coisa que ainda vale, que é o bom senso. O bom senso. Eu acho que quando você tem um bom senso e se conhece, sabe exatamente quem é você, o que lhe fica bem. Moda, no geral, a moda é cara e é para quem pode, entendeu? Existem as coisas similares, óbvio que você tem, mas aí você precisa saber muito para supostamente mergulhar nessa coisa da moda. Como eu falei antes, que assim, para mim moda vale roupa, acessórios, o cabelo, a personalidade. E aí entra numa coisa muito curiosa, que é assim, uma mulher, quando ela mantém o mesmo cabelo, claro, salve as variações, que eu acho que tem que ter variações do mesmo tema, ou até uma mudança mais radical, mas de acordo com aquilo que lhe fica bem. O cabelo tem que embelezar. Você não pode aparecer com o cabelo, por exemplo. Às vezes eu vou a alguma festa de filha de cliente, por exemplo, se os cabeleireiros soubessem o que é encontrar com essas garotas 3 horas da manhã na festa, é assustador. Com os babyliss desmanchando os podrinhos que já estão fedidos e tão podres que estão. Que assim, vale porque elas são jovens, jovem pode tudo. Agora você pega uma mulher mais madura, com um cabelo muito moderno, no final da festa, é assustador. Ao passo que uma mulher com um cabelo mais tranquilo, preso, ou mesmo solto, mas de uma maneira que lhe embeleza,
ela sai da festa ainda bacana, entendeu? Que aí, só pra fechar essa coisa, como eu falo muito, você sabe. Eu acho que o grande lance de uma mulher, ela chegar a uma certa idade, a uma certa altura, como eu costumo falar, e você olhar para ela, e o que menos interessa é quantos anos ela tem. O que se vê é bonito. Quando você olha para uma mulher e fala, quantos anos tem essa mulher para estar usando este cabelo, ou esse vestido curto, este short, é que não tá bem. Porque quando tá bem, você fala, nossa, que bela. Só isso. Não, a idade não importa, né? A idade não importa. Ô, Ari, antes de fechar, né, você passou e eu fui... você vai passando e eu vou tendo insights aqui, vou percebendo, né? Você falou, né? Eu achei muito interessante, você falou que a moda é cara, né? Ou seja, é pra quem pode. Exatamente. Se você não... Tem outros meios, sim, só que você precisa entender muito pra acertar. Muito. Você precisa conhecer muito, então é mais fácil ir no óbvio ali, pra não errar tanto, né? E eu comecei a pensar no salão como um todo. A gente que trabalha em salão grande, outras pessoas trabalham em salão médio pra grande, que tem bastante gente. Se você não coloca uma regra pra uniforme, por exemplo, a maioria das pessoas que não tem esse acesso de pagar o caro ali, né? A maioria das pessoas ficam toda errada. Toda errada. Por isso que é importante ter um uniforme, uma coisa. Porque nesse meio de um monte que erram, vai ter talvez duas que acerta ali mesmo sem investir muito. Mas é aquela que tem aquele feeling, que entende um pouco mais, que entende o muito ali, né? Eu sempre falo assim, cabeleireiro, você tem que estar sempre discreto e chique. Quando você tá, principalmente quando você chega na minha idade, não dá pra você poder, porque tá da moda, e eu de chinelo e bermuda. Vai ficar ridículo. Um garoto vai ficar bonito, você fica bonito, eu não, entendeu? Então, é importantíssimo o visual. Assim, é sempre interessante você manter-se mais discreto. Preto, qualquer lugar do mundo, você sabe disso, que você viaja. Dificilmente você vai encontrar um cabeleireiro todo enfeitado. E, na verdade, ele é sempre preto, ele é branco, a roupa tá sempre dessa forma, para que a cliente apareça. Porque quando você coloca uma camisa preta ou branca e põe a cliente na sua frente, ela aparece. Entendeu? Não fica uma coisa poluída. Então, assim, e a maneira... A maneira de vestir, a maneira de se comportar do cabeleireiro é que vai dizer muito sobre ele. Tem muitos profissionais... Só o Ari outro dia deu um exemplo na prática lá no salão. Eu tava com uma camiseta amarela, a cliente loira na minha frente, né? Olhando no espelho. A hora que ela vê no espelho com a camiseta amarela, ela consegue se ver bem. Mas nada como de preto atrás, ela se vê muito melhor, né? Sim, não há dúvida, não há dúvida. Então isso é importante. Então assim, eu sempre coloco assim, voltando atrás, como todo cabeleireiro, tem... A clientela tal qual ele acredita. É muito curioso que é assim, eu com 42 anos dentro de um salão posso falar isso, cabeleireiro da noite, cabeleireiros que adoram festas, a clientela dele é tudo nesse naipe, entendeu? O cabeleireiro que pratica esporte, que faz isso, atrai um outro tipo de mulher. Quer dizer assim, o lifestyle do profissional é importantíssimo. É aí que vai dar exatamente um ponto que inclusive atrai clientes. Então assim, você fala, desculpe, cabeleireiro chique, por exemplo, como você coloca. Então assim, é sempre importante o cabeleireiro se posicionar dessa forma, porque aí uma mulher mais fica pertinho do microfone, só não engole, tá? Ok, ai que delícia. O cabeleireiro mais em ordem, eu acho, entendeu? A mulher, porque a mulher tá cortando o cabelo com você, ela sabe tudo que passa ao seu redor. Eu lembro quando eu entrei lá no salão, né? Você falando disso, que ela quer ir, ela vai com quem ela se parece, né? Sim, exatamente. Eu vi as clientes do Ari, eu ficava pensando, nossa, eu quero atender essas clientes milionárias, né? Esse perfil, esse estilo. Só que aí eu fui percebendo que eu não quero ter esse comportamento milionário, eu não quero ter esse comportamento, não quero usar esse tipo de roupa, não quero de nada disso. E aí eu fui aprendendo, fui me organizando e me alinhando, e eu encontrei o meu nicho de cliente, que são clientes que talvez ali a primeira geração da família que alterou o status social, como eu, que a mãe não podia levar pra passear na Disney, mas eu posso levar a minha hoje, sabe? E as minhas clientes são mais ou menos esse perfil. Elas levam o computador lá e trabalham.
E porque eu vou postar um restaurante, elas vão se conectar com isso quando vê o lugar que eu tô frequentando. E pra atender esse perfil de cliente que você atende, você tem que ter todo esse lifestyle. Não sei se vocês já viram no Instagram, quando eu frequento a casa do Ari. Realmente é um palácio. Ela mostra todo esse glamour, todo esse luxo, tudo isso que condiz com o estilo, né, da sua cliente, o seu lifestyle, né? Você sempre, desde novo, quando você entrou, você já foi se envolvendo nesse meio, desse nicho, ou você foi mudando aos poucos? Você sabe que desde cedo, eu acho que é uma coisa muito importante. Se você acha que aqui é o que você quer ser cabeleireiro, seja na profissão que você quiser escolher, é fundamental que você dedique pelo menos, sei lá, 2 horas por dia em meditação e conhecimento sobre aquilo que você quer ser, e dá um prazo de 10 anos. Em 10 anos você vai estar próximo daquilo que você estabeleceu. Isso é importantíssimo. Não tão somente saber o que quer, mas estudar sobre o que você quer. Porque às vezes as pessoas, elas querem, porque eu quero, mas elas não estudam, elas não sabem o que é, elas não procuram saber. Tem uma coisa, antes de responder a pergunta, a maioria do cabeleireiro nasce da necessidade de ser e de ter. Todo. Não existe o cabeleireiro engenheiro que estudou economia e de repente parou de fazer isso porque era cabeleireiro que ele queria ser. Eu, pelo menos, não conheço. Todo cabeleireiro nasce da necessidade, da pobreza mesmo, entendeu? Ou até que se tava num outro cargo desse, de repente no meio do caminho apareceu a necessidade e foi se tornar cabeleireiro, né? Mas é difícil. Geralmente. É difícil. Aí vai ter uma outra coisa que eu vou deixar isso para próxima pergunta, para a próxima conversa. Então aí você pega o cabeleireiro, por exemplo, que foca, que ele quer ser daquilo lá. Quero ser um cabeleireiro de rica, de poderosa. E eu me lembro, eu com 17 anos, não, bem antes disso, eu lembro que eu falei pra minha tia, no interior da Bahia, eu disse, eu quero ser um cabeleireiro de mulher chique. Eu quero ser um cabeleireiro de mulher bacana. Não quero ser um cabeleireiro de moda e que atenda a maluca. A maluca sou eu. E aí a minha tia, no interior da Bahia, disse, sabe, meu filho, bonito essa sua maneira de pensar, esse seu sonho, mas eu queria te lembrar uma coisa. Você é negro, você é homossexual e você é nordestino. Isso no final dos anos 70. Dificilmente você vai alcançar o que você quer. Então, porque é difícil lá, das coisas, o preconceito é muito grande, jamais te aceitarão. Eu disse, tia, eu sei, se eu pensar exatamente como a senhora está me falando, eu realmente não vou chegar a lugar nenhum. Eu sei que eu tenho que ser capaz. Eu tenho que saber. E eu tenho que saber 2 vezes mais que o outro. Não por presunção. Mas porque se eu errar, eu serei julgado justamente por isso que você está me falando. Então, por isso que saber é importante. Então, aí, voltando, um cabeleireiro nasce não tão somente pelo talento, não tão somente pela vontade, mas tem que estudar, tem que saber, tem que ler, tem que saber o que está acontecendo. Inclusive, psicologicamente, ler lá alguns livros que te dá uma direção sobre isso, porque chega uma hora que a cliente senta na cadeira e o que menos importante é o cabelo. Ela quer conversar de outros assuntos. A partir do momento que você mostra para ela que você entende a parte dela, a parte exatamente como ela pensa, assim, há uma afinidade com aquilo. Ela faz uma pergunta, você responde, mantendo-se em seu lugar, porque a postura é fundamental. Todo cabeleireiro, quando se torna muito íntimo da cliente, tal, é uma coisa datada a terminar. Então, voltando, é importante você se preparar, não tão somente tecnicamente, mas psicologicamente, saber das coisas, conversar com a sua cliente sobre atualidades, sobre vários assuntos, não sobre bobagem, que também faz parte, mas a partir do momento que a cliente identifica de você, além do cabeleireiro que tem acerto, que acerta o cabelo dela, é agradável a conversa.
Então aí há uma grande probabilidade de que isso dure, e a maneira que você vai exercendo isso, buscando sempre, porque a gente está aprendendo sempre, você com certeza vai durar mais, entendeu? Assim, então a construção da profissão não basta só acertar a franja, acertar o comprimento, fazer aquela foto, é o cabeleireiro do momento aquele. Não. Não é só isso. Tem toda uma outra bagagem por trás. Não se faz um cabeleireiro em 6 meses. Você precisa de anos. Quando eu estou falando, um cabeleireiro completo. Hoje tem uma facilidade muito grande, eu acho, que é no sentido que você não precisa, tecnicamente, fazer um grande corte. Você tem que dar um movimento, fazer uma coisa, e qualquer coisa, a foto saiu bonita, tá bom. Na minha época da construção como cabeleireiro, não, você tem que saber cortar cabelo, você tem que saber fazer cor, entendeu? Assim, não uma cor maçante, que todo mundo da mesma história, a mesma cor, mas colocar cada cor de acordo com o biotipo da cliente. Então, assim, é necessário uma bagagem, é necessário estudar, é necessário aprender. Todo dia. Nossa, eu vou até tomar uma água aqui, até eu sequei, tanto que você falou. Quer uma água aí? Não, tá aqui, tá ótimo. Um pouquinho. Eu disse que eu falo demais. Não, eu não tenho dúvidas que o pessoal tá além de falar, eu adoro ele, por isso que eu tô aqui. Você falou disso de aprender, né? Você falou que cortar o cabelo e tal, essas coisas não é só isso que basta, né? Mas é muito importante também, né? A pessoa se dedicar para entregar o melhor corte, a melhor coisa. Sim, né? Tem que ser as duas coisas. Tudo, né? Tudo junto. Eu tô falando no sentido, se você pensa em durar. Uhum. E a partir daí você estabelece o tipo de cliente que você quer. Então, por exemplo, eu vejo hoje, acompanhei vários meninos maravilhosos que começaram como assistentes. E hoje são grandes cabeleireiros e sabem muita coisa. Mas assim, não é da noite pro dia, você precisa de tempo. O Ari, você fala aquela coisa do cabeleireiro de um voo só, né? Ele vem construindo isso tudo, né? Leva um tempo. Sim. E ele vai crescendo, né? Lá você falou essa frase, né? Ficou na minha cabeça, né? Um voo só. Chega uma hora que chegou o limite, né? Sim. E aí, o que a gente vê muito, né? O que acontece muito quando eu encontro outros cabeleireiros da sua idade, são raríssimos os casos que estão indo tão bem, talvez quanto o auge, ou muito próximo do auge, depois que você passa dele, né? Consegue se manter ali. Qual que é o segredo, vamos dizer, para essa? Na verdade, eu falo, o cabeleireiro, ele cresce, chegou a uma certa altura, você viu que você tem uma clientela fantástica, que você está trabalhando bacana, preste atenção, é um momento maravilhoso, porém perigoso. Naquele momento, por exemplo, primeiro, eu acho que o maior problema de um cabeleireiro quando ele está com muita cliente, famoso e ganhando muito dinheiro, chama-se o ego. O ego derruba numa piscada de olhos. Então, assim, a pessoa tá lá em cima e ela acha que, entendeu? Que ela vai continuar voando daquele jeito sempre. E não vai, porque ele não toma o devido cuidado da observação que chegou a um limite. Não tem mais como você crescer do que onde você já está, até pela sua própria história. Então, aí, porque para você crescer mais do que aquilo, o peso da sua bagagem vai tornar muito maior. Então é a hora, por exemplo, que o cabeleireiro erra, por exemplo, não sei se erra, isso é a minha opinião, meus amigos, que trabalho num cabeleireiro, num salão, tem uma clientela fantástica, tá tudo bem, e sabe assim, claro, hoje em dia mudou-se muito a história, porque cabeleireiro hoje paga imposto. Antigamente eu não pagava, na minha época, não, você pagava imposto, aliás, vê onde eu parei para você me lembrar. E aí, voltando, o culpado hoje de cabeleireiro pagar imposto são duas pessoas, olha, dois cabeleireiros. Na época, tanto o Marco Antônio de Biagi quanto o Vanderlei, que aliás, Vanderlei eu amo do meu coração, se existe um cabeleireiro que merece o meu aplauso, é Vanderlei. Foi uma das pessoas que mais ajudou profissionais em São Paulo. Gente que ninguém confiava ou não dava o menor valor, ele fez acreditar e hoje são grandes cabeleireiros. Então é o seguinte, aí lá para as tantas, cada um mostrando seus apartamentos maiores, 10 milhões, 20 milhões, aí começou
o governo ia atrás desse dinheiro, entendeu? A partir daí começou todo mundo hoje é controlado, quer dizer, você sabe disso muito bem. Nossa, eu choro todo dia 20. Pois é, então foi isso. Então teve esse início lá e eu sei exatamente quando começou. Então, pois é, como eu disse, o ego é o grande inimigo, principalmente do cabeleireiro que eu tô falando, que é o que eu conheço há 42 anos ali dentro do salão, a minha profissão e os meus colegas. Então, lá para as tantas, a pessoa tá. Aí ela ganha X bastante, aí ela olha e fala, não, se eu ganho tudo isso, eu vou montar o meu salão, eu vou ter isso só para mim. Porque eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu detesto esse barulho, eu detesto essa pessoa, eu quero uma coisa, isso e aquilo, e ele idealiza na cabeça dele exatamente um projeto de um milagre e divino, incrível. Aí ele parte, ou para montar o dele, ou com uma sócia, ou só, seja lá o que for. Só que lá para as tantas, ele vai ver exatamente o que é os impostos, as pessoas que ele detestava na vida, ele vai ter que conviver com elas, porque ele precisa pagar as contas. Só o que ele fatura não fecha a conta. Então, aí começa um grande... Se a pessoa não tiver realmente pulso firme e saber das coisas, ele pode se perder. Esse é um dos motivos que o cabeleireiro, alguns caem e não levanta, porque quando o cabeleireiro cai, dificilmente ele volta a ser o que ele era antes. Tem uma fala que, né, os coaches falam, né, que o cemitério dos perdedores é silencioso. Sim. As pessoas ouvem o case do Vanderlei, o do Rodrigo Sintra, o do Celso Camura. Se você parar pra pensar, você conta nos dedos da mão os que deram certo. Sim. E o resto de todos os outros, né, é muito mais fácil não dar, né, não que dá as certo. pessoas que não dá... Não tem nem a história para ser contada, então a gente não tem... É por isso que eu falo para você que quando você chega no auge do sucesso e de uma agenda lotada de 20 mulheres por dia, 8 assistentes, entendeu? E você é convidado para isso, Cuidado. Aquilo é a prova. Se você se perder ali, um abraço. Vai lá para baixo. Porque as mesmas pessoas que te aplaudem, porque ele é maravilhoso, etc, tal. Amanhã, quando você sai de cena, todo mundo vai embora. Porque existe um tipo de mulher que ela acompanha cabeleireiro que tá na mídia, cabeleireiro que é falado, aí elas vão atrás. Aí você tá no auge, logo aparece outro no auge mais ainda. Atriz é isso. Por exemplo, eu conheci ao longo desses anos atrizes que tinham um determinado colorista e eu vi elas beijando a mão deles. Ou dele, como o melhor colorista. Aí a maneira que o tempo foi passando, surgiu um outro cabeleireiro lá do lado. Aí elas migraram todas para o outro lado. E assim elas vão mudando, essas formadoras de opiniões para essa grande massa. Por isso que eu falo que é perigoso quando você deixa de atender a sua cliente bacana, que ela paga a conta, que ela inclusive te dá um status, você pelo ego, achando que vai ficar famoso, etc., pega carona na atriz. Só que a atriz não é de confiança. Entendeu? Neste caso, assim, porque ela é um personagem na maioria das vezes. Ela frequenta aquele salão para formar um personagem. E aí, muitos se perdem justamente nisso. E eu até já falei isso para você, que na maioria das vezes, eu acompanhei isso muito de perto, cabeleireiro sempre morre do jeito que nasceu, pobre, entendeu? Ou sem dinheiro, completamente sem dinheiro mesmo, ou com dinheiro, mas não aprendeu nada. Não aprendeu a ser generoso. Lá para Santas ele esqueceu tudo o que ele passou como assistente. Aí quando ele tem o salão, ele mantém o mesmo ego, a mesma arrogância, chega a ser indelicado com os assistentes, com tudo. Normalmente quando você vê essa cena, saiba, ele já está condenado a uma decadência mais rápido do que todo mundo. Ari, ainda nesse negócio do voo solo, do único voo do cabeleireiro, né? Eu acho que é até meio complexo de se falar, acho talvez meio polêmico e meio difícil, né? A pessoa, que nem a gente estava falando aquele negócio da internet, né? Da geração da internet. Você veio, não era da geração da internet. Você lida com isso diferente do que eu, sim, né? Você não lida tão bem quanto eu. Não. E eu não lido tão bem quanto uma pessoa de 22, 23 anos. Tá.
Agora, o cabeleireiro que ele já fez o voo dele, ele já chegou no ápice, e talvez ele teve uma certa decadência, e ele tenta retomar. E aí ele tenta ir por esse meio, de tentar se alavancar nas redes sociais, fazer um post, e a gente consegue olhar que é de um post de uma pessoa mais velha, e ele não fica adequado ali a tal. Não sabe. Como que, se tiver uma sugestão, uma dica pra essa pessoa que passou o voo dela e, pô, não ir pra decadência ali. Não, porque... Como que ela leva? Não, eu acho assim, porque aí é uma pessoa que... Porque querendo, nossa, desculpa aqui interromper um pouquinho só. Você não é o assíduo da rede social, mas você leva ela do seu jeito ali e a gente olha, não é que você olha e fala assim, nossa, que ridículo. Não, sua cara ali. Pois é que na verdade é o seguinte, eu uso a rede social, mas eu coloco dos meus posters, por exemplo, como uma homenagem para cliente. Eu sempre fui contra uma coisa de antes e depois. Eu tenho raramente um cabelo que eu postei ele antes ou depois, a não ser que tenha sido de uma maneira divertida. Aí eu até coloco. Mas assim, eu não tenho essa bossa, como eu sou clássico no meu trabalho e eu tenho uma personalidade, e os meus cabelos, eu imprimo a minha personalidade neles. Eu não sou um cabeleireiro de grande massa. Eu não tenho clientes que vêm fazer o cabelo comigo porque viu, porque na internet não tem. Na verdade, as clientes que vêm da internet, as fotos, são as amigas das minhas clientes. Ui, desculpa. Aí elas vêm, entendeu? Então, assim, agora, eu fico triste até quando eu vejo uma pessoa, um grande cabeleireiro, e ela perdeu o timing lá atrás. E aí ela vem querer repetir o que você faz. Pera. Não vai. Não vai. Porque o cabeleireiro, o grande lance é a juventude. A juventude. Quando você é jovem e você tem eu tô falando nisso para se jogar na coisa da internet e atrair uma outra coisa, porque essas garotas querem o jovem. Fica ridículo eu, velho, querer fazer o que você faz. Tem que trabalhar bem a cliente para continuar no meio que tava lá, que era o boca a boca. Sim, né? Sim, é isso. Eu acho assim. Carinho, claro, né? Carisma. É que na verdade é o seguinte, eu quero pegar, vou lá, olho uma franja que você faz, que eu acho linda a franja que você faz. Então eu pego a minha cliente, quero dar um toque usando a franja do Gabriel como ele faz, para colocar na minha cliente. Vale. Porque você me inspira a poder fazer isso. Isso é bacana. Mas eu não posso chegar. Se o Gabriel faz isso, eu também vou fazer. Não pode. Não deve, porque aí você fica meio em descrédito. Eu não sei, é uma coisa, talvez eu analiso tudo por mim mesmo. Então, coisas que eu não faria, eu não aconselho, entendeu? Mais ou menos assim. Mas eu acho, como eu falei, juventude. Então, trate de se organizar. E hoje tem uma coisa muito preocupante, porque o tempo está muito rápido. O ano passa rápido. O que você fez ontem, ninguém nem lembra mais. Nem lembra mais, o cabelo que você foi ontem, nem a mulher nem lembra mais. E eu sou de uma época, por exemplo, eu tenho clientes que mantêm o álbum das fotos do casamento, do cabelo elaborado para poder fazer. Hoje as mulheres não estão mais ligadas nisso. Elas estão ligadas, como eu disse antes também, há como é que eu vou falar para você? Não é um desequilíbrio, não seria muito radical eu falar disso, mas assim, as pessoas são muito sozinhas e elas querem movimentar a solidão delas. E uma das maneiras de movimentar essa solidão é criar posters, surgiu o salão tal, aí ela vai, muda a cor, tanto é que, por exemplo, eu acho, você mesmo percebe isso, a quantidade de mulheres que vêm ao salão querendo uma cor de cabelo, onde o cabelo dela já não aguenta mais. E aí você tem nas mãos um desafio muito grande, porque se aquela bomba vai estourar na sua mão, é como se você fosse ocupado por tudo. E não é, ela já andou 200 salões. E alisou, tingiu, fez, não sei o que, e ela viu o seu cabelo e ela quer aquele cabelo. E muitas vezes ela omite que tem tinta, que tal. E se você não prestar muita atenção, você pode cair numa armadilha, entendeu? Então vem tudo em função dessas mulheres que movimenta toda essa coisa da internet. Então ela viu a maquiagem lá, ela vai, ela viu a sobrancelha, ela vai, ela viu o cabelo lá, ela vai, mas assim,
ela não está preocupada com o visual dela, com uma coisa que ele fica bem. Ela quer movimento. Mari, você estava falando desse movimento em relação à solidão, né? Que ela sente a solidão e que preenche. Da mesma forma que a cliente é humano, a gente também, né? Sim, sim. Então a gente, como cabeleireiro, igualzinho, a gente também tem esse próprio sentimento que a gente precisa preencher com alguma coisa, né? A gente estava até falando disso desses dias, que eu tô tentando diminuir o álcool aí. Sim, porque sim, maravilhoso. Parando de querer comer todo mundo, parando de tudo isso, pra perceber mesmo que tava... o que fazer com esse vazio e lidar com isso de uma forma melhor. Como que você... Que na verdade é o seguinte, eu acho assim, desde que eu me encontrei, ou reencontrei com a fé, com Deus, me deu um equilíbrio muito grande. O meu trabalho, ele ficou mais bacana, então eu acordo de manhã com um propósito. Todos os dias? Todos os dias, desde de correr, desde da minha corrida, desde da academia, e isso para o meu trabalho. Então eu quero levar o melhor que eu posso para o meu trabalho. Então, como eu já tenho essa compreensão, já tem um pouquinho dessa compreensão sobre a vida, sobre que acima de nós tem alguém muito especial que nos dirige, que nos cuida, que é Deus. Eu busco levar isso para o meu trabalho, que é para poder não cair no vazio. Então vamos lá abrindo uma coisa que a maioria dos cabeleireiros, alguns se perdem. Então, como eu vim do interior da Bahia, então cheguei em São Paulo no final de 79 e vi o grande movimento dessa alta sociedade que borbulhava, que era divino, as festas, etc. Tal. Mas eu sempre me posicionei como o cabeleireiro ou profissional. Então, eu nunca ultrapassei aquele limite. Humildade, né? Sim, se conhecer. Por mais que eu mudei, o meu padrão de vida, ele é exatamente o que eu gostaria, o que eu lutei, eu tenho exatamente isso que eu busquei, e não quero mais do que isso, porque quanto mais você tem, mais alto você tem que pagar o preço. Então, assim, você manter, se conhecer e saber que você é o cabeleireiro e que ela é sua cliente, já lhe põe um certo equilíbrio, você já se põe um limite. E a partir daí, você buscar Deus, como ele disse, buscar um equilíbrio espiritual, porque sem isso ninguém vive. Porque senão, com dinheiro, com muito dinheiro, vazio, você não acredita em nada, você acredita só que o mundo tá para você, entendeu? Que você é um sucesso, que as pessoas lhe adoram, só que no fundo, ao chegar em casa, você vê a lacuna que é a sua vida. Porque aquelas pessoas nasceu ricas, elas têm um grupo de amigos ricos, ela tem uma coisa, ou elas têm dinheiro para bancar os que não têm coisa. E assim vai. Aí o que acontece? Você pega o dinheiro que você não tem, gasta para quem você não gosta, para mostrar o que você não é. E aí é uma grande, um grande buraco que você pode colocar, porque a maioria das pessoas, elas querem parecer-se rica. Ah, não, eu sou bem-sucedido. Sou bem-sucedido, eu quero ter o carro igual da cliente. Eu quero viajar, eu quero ir para aquele hotel. E aí começa, por exemplo, você, com o seu dinheiro ralado, mesmo que você ganhe muito, mas ele é ralado. Você não abre a torneira e cai milhões. Os milhões são feitos escova a escova. Só que aí a pessoa não se dá conta muito disso, né? Da coisa. E aí ela embarca em tudo isso, aí vem um buraco enorme. Que aí você, ou com dinheiro ou sem dinheiro, mas você. E aí, quem sou eu? Aí o caminho é ou sexo demais, beber demais, ou droga demais, entendeu? Eu acho que na vida você pode tudo, desde que você tenha controle. Tudo que sai do controle não é bom. Então aí vem esse vazio, esse buraco enorme, que você tem dinheiro. Comparando o que você era quando você começou, você é um homem rico.
mas dentro você é um buraco. Aí que entra a necessidade de Deus, a necessidade da caridade, a necessidade de fazer o melhor que você possa no bom dia, entrar no salão, bom dia para a faxineira, bom dia para o manobrista, bom dia para gerente, entendeu? Buscar fazer o seu dia de hoje melhor do que foi ontem. Porque você tornou-se bonzinho? Não, é que você acredita a sua fé raciocinada. Tudo que eu der o outro voltará para mim. Você fala que você falou que você tem hoje a vida exatamente a que você quis, né? Você tem tudo que você quer, do jeito que você queria, e você muito grato por isso, né? E Sim. a gente tava lembrando aqui quando eu entrei no salão. Você lembra como que eu te falei? Eu não lembro exatamente como que foi, Ari? Eu lembro que você um dia, assim, eu me apaixonei por você desde o primeiro dia, porque, olha, meus amigos, o Gabriel é um eterno sedutor. E se a gente não tomar cuidado, fica louca com ele. E aí eu me lembro que ele disse pra mim, Ari, olha, vai chegar uma hora, imagina, se eu chegar e atender 6 clientes por dia, você vai estar uma maravilha. Aí hoje, ele atende 20. E aí, um certo dia, eu peguei ele meio assim, estranho, meio começando essa lacuna, e eu lembrei a ele, olha o passado. O que você queria era apenas atender 6 clientes por dia. Olha quantas você atende, entendeu? Que tal rever você mesmo? Se reorganize. É igual que você falou assim, que você pediu e a vida te deu lá o que você tinha. Sim. E a vida me deu o que eu pedi e eu passei disso e já não sabia mais o que fazer com isso, com esse além, né? Eu olhava você cheio de assistentes lá, eu falava, nossa, eu queria ter uma bancada cheia de assistentes. E aí tem lá a bancada cheia de assistente com secretária e pessoa me ajudando no marketing e o time que me ajuda de educação. E era mais do que eu tava... sei lá, talvez preparado, Sim. esperando. Não, mas eu acho que, e aí voltando à nossa conversa do início, é um momento perigoso. Quando você chegar a esse nível perigoso, aí você tem que analisar, por exemplo, o que é que eu quero? Montar um cabeleireiro, montar um salão e pegar tudo isso que eu já tenho e o dobro das preocupações? Porque quando você vai ser dono de salão, você esquece que as pessoas vão te olhar a partir daquele momento como dono, que você tá rico, que você imagina qual o problema, etc., que ele tem que se ferrar sim, porque tem essa questão. E aí você... eu sempre acho melhor você ser um parceiro. Alguém tem um salão e você faz a sua sala, o seu salão, e é muito confortável. Aí, voltando no nosso raciocínio, assim, é importantíssimo que nesse momento que você tem que você chegou nesse auge que você mesmo determinou para você, saber que mais do que aquilo, o preço será maior. Então, é muito mais inteligente você administrar aquilo que você está, com a parceria que você tem, até porque você já conhece dentro do salão os anjos e os demônios, e é importantíssimo saber lidar com os dois. E com essa... que toda religião coloca, a gratidão. A gratidão pela sua própria vida, pelo que você fez. Olha quem você era, olha quem você é, olha onde você está, onde você chegou. Então, assim, dentro de uma lacuna na coisa, como eu falo para você, volta para você mesmo. Olha aí. Aí você vai ver a beleza que é a vida, entendeu? Mais do que isso, o preço é muito, muito alto. Eu acho que uma das coisas mais simples, eu acho que você me ensinou e funciona bem, né? A hora que eu tô ansioso, andando pra lá e pra cá, Sim. É sentar e agradecer, né? Aí você lembra o que você desejava, o que você tem, que às vezes já é mais do que você desejava. Exatamente. E se você, por acaso, não acredita em Deus, eu não acredito em Deus, acredita em você mesmo. E faça, por exemplo, tudo ao próximo, desde a cliente até o seu assistente, passando por todo mundo, aquele que você gostaria que fizessem por você. Esse é o grande exemplo. Não porque é muito lindo ver a pessoa vir falar, não, porque eu acredito em Deus, eu acredito nisso, acredito naquilo, só que na prática não é, entendeu? Então, você desconfie disso, quando você vê uma pessoa que ela tem uma postura, mas na intimidade é outra. O que vale são os atos.
Então é importantíssimo que você pontue para a vida com atos de gratidão, atos de gentileza, da gentileza com a própria cliente que vem, senta na sua cadeira, gasta lá, através da energia que ela deixa na sua empresa, é que você toca a sua vida. Que tal fazer um pensamento positivo para ela nesse sentido? E aí o dinheiro torna-se mais abençoado. Entendeu? Assim, quando você se atira numa coisa muito grande e enorme, com movimento, faturando milhões, etc. Tal, mas é um dinheiro sofrido. É um dinheiro sofrido. Dentro do métier de cabeleireiro. Entendeu? Por isso que eu falo, na maioria das vezes, nasce pobre, morre pobre, porque não teve a inteligência emocional para lidar com o próprio dinheiro, sabendo quem ela é. Porque o mais importante de tudo da vida, eu acho, independente do personagem, se você é famoso ou não é famoso, seja lá quem for, olha no espelho e vê quem você é. Acho que o jeito mais simples, né, vamos dizer, de ser beneficiado com isso, né, eu acho que é sendo gentil e generoso, né, como você falou, é o mais simples, porque igual você estava falando, essa questão da religião, para mim é muito complexo eu conseguir acreditar esse negócio da fé que você fala, né, por mais que ela seja treinável, né, ela pode ser treinável, mas tem gente que vai ter mais facilidade, tem gente que não. Não, às vezes eu até me esforço. Olha, ele mandou esses dias uma sala de meditação, alguma coisa do tipo. Uma sala de um passe. Eu sentei lá, ouvi e tal, dá uma tranquilizada. Não é uma coisa que eu... como posso fazer? Sei, não tenho essa fé toda, sabe? Gostaria de ter, e eu tento. E eu vou fazendo um esforcinho porque eu acho que é bom. Mas... o jeito mais simples, eu acho, para quem não gostaria, é ser gentil e generoso. Generoso, é prático. Então, assim, na verdade, assim, eu não acredito em Deus, mas deixa eu ser um pouco Deus. Deixa eu ser um pouco Deus. O que é ser um pouco Deus? Perdoar. Fazer o melhor, a faxineira, como eu disse, as pessoas que estão abaixo de você, trate-as bem, ajude-as, entendeu? A partir daí, você mesmo sendo um ateu ou não acreditando em Deus, você se torna literalmente partículas de Deus, porque você está se posicionando amor, entendeu? Exatamente esse é o caminho. Eu lá para as tantas, como eu te disse, chegou uma hora que eu me abracei a isso. Abracei exatamente esse Deus, abracei essa nova maneira de viver. E para mim foi muito confortável. Assim, é mais feliz. A gente serve, né? E você teve um mês bom ou um ano bom, né? Chega no final do ano, você serve e se você fez um ano incrível ou um mês incrível, você pode ajudar quem te serviu também o ano todo, né? Dividir o seu ganho ali com o porteiro do prédio, com a copeira do salão. Ser generoso. Com a recepcionista do salão que está atendendo suas clientes todos os dias, a pessoa da Copa que está cuidando, deixando o salão limpo, organizado para você limpo todo dia. Nós não vamos nos tornar uma irmã Dulce, entendeu? É difícil, entendeu? Santos nascem santos, entendeu? Ou pelo menos já com uma tendência enorme, mas pelo menos você pontuar a sua existência com generosidade, as pessoas lembrar de você pela gentileza, até do bom dia, você não precisa dar nada, mas apenas tratar bem já é uma forma bacana. E aí, levar um bolo, Ari todo dia leva um bolo lá. Sim, não, mas assim, eu adoro, e as clientes também levam bolo. Eu sou de natureza, assim, eu adoro receber os meus amigos, eu adoro que a minha cliente, os meus amigos, leve o melhor de mim. Entendeu? Esse é um exercício meu diário. Então chega um profissional novo lá no 838, a primeira coisa que eu faço é convidar essa pessoa para ir almoçar ou jantar na minha casa. Eu sou um ser de natureza agregadora, entendeu? Eu acho que esse traço completa o profissional cabeleireiro que eu busquei ser, que eu busco ser ainda, entendeu? Então, são essas coisinhas que constroem um profissional que ele pode, como é que diz, segurar uma quinzena fraca. Aliás, eu sempre falo que cabeleireiros têm essa mania. Trabalha, ganha uma nota no dia
que uma semana que ele trabalhou bem. Ai, tô tão preocupado, as clientes não vieram. Calma, é um dia de cada vez. Sabe assim, porque senão um passo para você entrar numa coisa depressiva e preocupante, no sentido. E aí tem uma outra coisa, que já que eu acredito em energia e sei disso, que isso é verdade, quando tá sem fazer nada, medite. Busque mentalmente aquela cliente que faz tempo que não vem, liga pra ela, sei lá. Não é só até a questão do dinheiro nesse ponto, né, Ari? Tipo assim, você trabalha, ganhou dinheiro, aí tem aquela semana que tá fraca. E assim, às vezes tem um dia lá que tá devagar e eu fico louco, agoniado. Não fico louco porque não tá entrando dinheiro, porque eu tenho dinheiro e tô preparado pra isso. Se ficar, sei lá, meses sem tiver cliente, eu consigo viver confortavelmente. Se ficar o ano inteiro, eu fico que maravilha. Confortavelmente, porque eu aprendi a cuidar do meu dinheiro e tô preparado pra isso. Mas aquele dia eu fico agoniado pelo ócio, sabe? Sim. Então, por várias situações você vai ficar ali agoniado. E também não deveria, sim, né? Pois é, mas aí entra aquela coisa, se você acredita no amanhã, se você acredita que em cima de você, sobre você, há um ser especial que te cuida, você fica tranquilo, porque você sabe que você não vai ter, você vai ter paz. O que é paz? É quando o barulho lá de fora não incomoda aqui dentro. Isso é você, isso é paz. Então, assim, não basta ser só o grande movimento, por isso que aí volta atrás. Quando você está no auge da carreira, 20 clientes, aquele burburinho todo, tudo acontecendo ao seu redor, você é cliente, não, eu quero. Cuidado, você está na fase mais perigosa. É aí que tem que prestar atenção, porque aí que tem que olhar no espelho e ver onde está você, onde é que está o ego. Como eu disse, o ego é uma lacuna. O ego é o pior inimigo. Ele derruba a pessoa e dificilmente a pessoa vai voltar àquilo que ela vai ser antes. Entendeu? Então, aí eu sempre falo que assim também, em mudanças de salão, já passei por alguns salões, eu vou falar mais ou menos os que tocaram o meu coração muito, que foi Jacques Janine. A Janine, a mãe de todos os cabeleireiros, até falo que não há um salão bacana em São Paulo que não tenha um bom cabeleireiro que tenha passado pelo Jacques Janine. Passei pelo MG, Beca, e hoje eu estou num 838, e eu sempre falo assim, quando você estabelece essa relação de agradecimento, quando você busca a positividade, quando você sabe que o amanhã pode ser melhor do que ontem, exatamente como como eu disse antes, através da acreditar que há um Deus e que há algo superior sobre nós, mesmo você mudando de salão, de preferência perto, nunca mude para longe, porque todo cabeleireiro, quando muda de salão, ele deixa pérolas pelo caminho. Então, se você mantém essa relação, não somente do cabelo, mas esse afeto, essa gratidão, essa coisa, essa boa energia, esse respeito com a sua cliente, não há dúvidas que ela volta um dia a te procurar dentro da coisa. Agora, quando você enlouquecedoramente se acha que é o melhor do mundo e que você vai montar, e que você vai fazer, e que você vai destruir o lugar onde você saiu, é assim, você está condenado à morte, digamos assim, dentro porque você abre, quando você, a ingratidão, e quando você arma, por exemplo, que você vai sair daquele salão e que você vai acabar com aquele salão, que você vai levar todo mundo. Engano. Você está preparando uma sepultura para você, porque o mal nunca vence o bem. Então, assim, eu tenho inúmeros casos que eu acompanhei e vi. E aí tem uma outra coisa, se você me permite, só para completar isso, eu falei que falo muito. Salão. Se você quer montar um salão, saiba. Eu quero que seja um salão um sucesso. Se em 30 dias toda a cidade ou todo o bairro, vamos lá, 2 meses, ficar sabendo exatamente quem é você, quem é o salão, se ele não virou um sucesso, esqueça, não vai virar. Salão, restaurante, é tudo assim.
Se não acontecer no primeiro mês, no segundo mês, esquece. A inauguração tem que ser um bafafá, né? Exatamente. Então hoje nós temos, sei lá, o Romeu Felipe, por exemplo, eu não conheço ele, mas assim, eu acompanho o trabalho dele, vejo e vi ele montar aquele salão e etc. E transformou-se num sucesso na primeira semana, e com certeza isso continua e isso vai continuar até enquanto ele tiver sabedoria. Entendeu? Não basta ser só empreender. Se você não colocar sabedoria, principalmente sabedoria emocional, aí a coisa pode desandar. Bom, vamos deixar um pouco de conversa pro próximo pra gente poder se encontrar de novo. Exatamente. Vai embora, né? Exatamente. E aí, Gabriel, eu só queria falar para os seus seguidores e profissionais de aí que estão na busca, na luta, querendo se tornar como eu disse, cabeleireiro nasce da necessidade de ter e de ser. Eu falo o seguinte: acredite em você. Busque o outro profissional como inspiração, mas assim, seja você. Você não vai mudar a forma de pegar na tesoura, você não vai em cima do que você do personagem ou do profissional que você vai criar na sua cabeça, é que isso vai te dar sustentação para seguir em frente. Porque senão, se você não acredita em você e você fica eternamente inseguro, porque fulano pega na tesoura de um jeito e você pega do outro, fulano atende fulano e eu tô aqui no bairro. Então, assim, seja o melhor do seu bairro, seja o melhor da sua rua, não tão somente cortando o cabelo ou tal, mas como pessoa, como ser, principalmente, porque é isso, na somatória final, isso vai valer tanto quanto a sua técnica. Onde eles te encontram na rede social, Ari? O seu arroba do Instagram? Ari Persson Headdress. Ari Persson Headdress. É isso. E para você que quer também se aperfeiçoar, né, na educação, esse podcast ele é gravado, né, a gente gravou ele previamente, então eu não sei a data exata do lançamento, mas eu vou ter um lançamento de um curso de corte com um artista internacional, tá? Um cabeleireiro que eu tô trazendo de fora, de altíssimo nível, cabeleireiro de celebridades, para trazer uma técnica de corte pro Corta Bonito, que é o meu curso que verticaliza ali o conhecimento em corte, tá, em corte técnico e também tem um pouco de arte, né? Você vai no Instagram, @cabeleireiro.chique, tá? Lá na bio, provavelmente, se já tiver lançado, tá disponível lá. Se não tiver lançado ainda, tem a lista de espera pra você entrar. Não perde lá, @cabeleireiro.chique. E o meu Instagram pessoal de cliente, né? Que eu não tenho Instagram pessoal, é de estudo de trabalho e pessoa é a mesma, @genderline_deodato, tá bom? Obrigado, Ari Persson. Eu que agradeço. Você sabe que eu adoro você e torço demais por você, entendeu? Grande você já é. Muito obrigado, amo você. E obrigado a vocês, cabeleireiros chique. Beijo nos vemos.